boa noite a todos e a todas. Então nós vamos hoje falar, o tema de hoje que nós escolhemos, não julgueis. O Espírito não julga ninguém não, né, gente? Julga, Vladimir? Todos nós julgamos, né? Basta passar na televisão, uma matéria, um crime hediondo que aconteceu, a gente começa logo a acusar a pessoa, né? A gente nem sabe por que ela fez aquilo ali. É normal do ser humano julgar. Mas existem aquelas pessoas que julgam pelo trabalho, né? Os juízes, os tribunais. Mas estou falando aqui do julgamento, assim, a gente faz assim, o nosso julgamento mesmo. Olhar para a pessoa e julgar a pessoa pela roupa que está vestindo, pelo grau de instrução que ela tem, pela cor, pela religião. É esse julgamento aqui que Jesus vai dizer para nós o seguinte: não julgueis para não serem julgados. Então fala. E esse texto ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que está no Evangelho também, né? E nós vamos então trazer aqui, vamos trabalhar em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens de 11 a 13. E o item 10, o capítulo 10 é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E depois vamos para a primeira passagem do Evangelho de João, atira a primeira pedra que eles sem pecado. Então essas são nossas reflexões de hoje. Eu vou voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1. Uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos, né? Ele pergunta: o que é Deus? Que até então, até chegar em Kardec, os que vieram antes perguntavam quem é Deus, porque era considerado um ser antropomórfico, né? Um ser que tinha características humanas. E o Deus de Kardec, o Deus de Moisés, e o Deus anterior a Moisés, era um Deus que julgava, era um Deus julgador, mas foi criado por Moisés. Então era um Deus piedoso, um Deus que castigava. Por que Moisés criou esse Deus assim? É porque a humanidade naquela época era semi-selvagem. O povo não tinha nada de civilidade. Ele criou um Deus assim, justamente para conter, pelo menos um pouco, o ímpeto daquele povo, muito violento. E foi assim, né? Esse Deus, considerado depois o Senhor dos Exércitos, e era um Deus que julgava e condenava muito. Depois vem a Idade Média, que vem também a Igreja Católica trazer um Deus também assim, um Deus julgador, na forma de um juiz que julgava-se por uma única encarnação, se nós temos muitas. Era aquele homem, né, que era a imagem daquele senhor de barbas, né, já idoso, sentado no trono e julgando. Se eu fizesse as coisas que interessassem a igreja, eu ia para um certo céu contemplativo. Mas se eu contrariasse as normas da igreja, aí eu ia para o inferno, ficaria queimando ali eternamente. Então essa é a ideia de Deus antigamente. Mas também Kardec, justamente fazendo essa pergunta, não mais quem é Deus, mas que é Deus. Tirando essa figura mística de que Deus é um ser antropomórfico. Deus tem a aparência de um ser humano. E aí, a resposta dos Espíritos é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus não é um ser inteligente, Ele é a própria inteligência. O ser inteligente somos nós, os Espíritos criados por Deus. Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós temos o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus. Então aquele Deus que era temido, agora ele é adorado, ele é amado. Essa foi a grande revolta dos judeus com os Espíritos, né? Com Jesus principalmente, porque Jesus faz o Pai Nosso e fala assim: Pai Nosso que está nos céus. Então não é aquele ser que eu tenho que temer, ele é o meu Pai, Criador. Então Pedro vai dizer também na sua epístola, né, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é isso, né, que esse Deus
que o Espiritismo nos traz é o Deus que Jesus nos trouxe, é o Pai. Quando Jesus fala Pai Nosso, Ele está também nos colocando como nosso irmão. E algumas religiões cristãs, ela diz que Jesus é Deus. Então Jesus não é Deus. Ele mesmo disse, né, que Ele é Filho de Deus. Mas Deus fala aqui que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E muitas pessoas às vezes interpretam mal isso aqui, acham que Deus criou tudo. Deus não criou tudo. Né? Deus criou, Ele é a causa primária de tudo que existe. Mas Deus delega, porque Ele nos deu a oportunidade do trabalho. Se nós não trabalhássemos, os nossos músculos se atrofiariam, a nossa inteligência regrediria lá ao estado de animal. Por isso Ele nos deu o trabalho. Então Ele não faz tudo. Ele poderia fazer tudo? Poderia. Teria condições. Só que Ele nos dá a oportunidade de trabalhar. O próprio Cristo fala, né? Meu Pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. E todos nós trabalhamos. E quando Kardec define, os Espíritos definem para Kardec o que é o trabalho, eles dizem que o trabalho é toda ocupação útil. Se você estiver, vamos supor, numa faixa pedestre, você vê uma senhora idosa dessa faixa, é um trabalho. Se você estiver fazendo alguma coisa em prol dos seus semelhantes, é um trabalho, qualquer que seja a coisa. O trabalho aqui não está referindo somente ao trabalho remunerado, não. Tudo que a gente faz é trabalho. Até quando você esteja na televisão para assistir um bom filme, é um trabalho. Ele vai te edificar, vai te consolar, é um trabalho. Então Deus delega para nós. Por exemplo, quem foi que construiu a Terra? Foi Jesus. Há 4,5 bilhões de anos atrás, uma porção de massa incandescente desprendeu do Sol. Então Jesus chamou um lá no cantinho, vem cá, por favor. Um Cristo estava lá no cantinho dele, vem cá. Ó, tá vendo essa bola de fogo aqui? Transforma para mim um grande educandário, um grande hospital. Eu vou colocar ali os meus filhos para ser educados nesse educandário. Então a Terra hoje é para nós isso, né? Um grande educandário. Imaginar que a Terra hoje nos dá tudo que nós precisamos, até o petróleo, nosso carro, era uma bola de fogo incandescente. E foi Jesus que contratou lá os seus arquitetos siderais, engenheiros, químicos, físicos, formou uma equipe para começar a planejar a Terra que nós temos hoje. Então não foi Deus que criou a Terra. Ele é o quê? A causa primária. Mas foi Jesus que foi encarregado de fazer o que a Terra fosse para nós hoje, essa escola. Mas ele não delegou tudo. Ele delegou quase tudo. Uma coisa que ele não delegou foi de nos criar. Ele fez questão de nos criar pessoalmente. Ele não nos criou também assim como fosse uma linha de produção. Nos criou um por um. E cada um de nós é diferente um do outro. Ele nos criou com todo o seu amor, criou um por um, cada um de nós. Então nós somos os filhos diretos de Deus. Então até o ser nominal, tudo que passado para trás, ou seja, o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo mineral, esses três reinos, até lá, tudo isso é determinístico. Então o passarinho não faz o que ele quer, ele não tem a liberdade de fazer o que ele quer. O passarinho, ele obedece às leis que são impostas para ele. Tem as equipes espirituais que coordenam todos os trabalhos dos passarinhos. Então eu moro aqui na QR4 e tem umas revoadas de passarinhos ali, periquitos, araras, muito bonito. E quando chega o horário certinho, você pode olhar no relógio, eles se reúnem, fazem uma revoada, uma cantada e vão todos repousar. Não tem essa de ficar um para trás, não, eu vou dar uma esticadinha aqui, não. Todos. A gente pode dar uma esticadinha, você pode sair do seu trabalho, não, acho que eu vou passar no shopping, vou tomar um suco, comer uma pizza. Passarinho não, quando chega o cara ali, eles vão todos ali. Na nossa casa, onde eu morava lá em Minas, uma casinha afastada, assim, uma casa
não tínhamos elétrico, não tinha nada, e nós tínhamos porco, galinha, periquito, papagaio, tinha tudo na nossa casa. É impressionante, quando dá um horário X ali, as galinhas parece que elas combinam com a outra, todas elas vão para o livro descansar. Você não vê uma galinha passeando. Por quê? Porque é tudo determinístico. Assim é também com as plantas, assim também com os minerais, né? Mas Deus deu à espécie humana alguns atributos que só a espécie humana tem. O primeiro atributo é a razão. O homem raciocina. O animal, ele tem uma inteligência chamada de instinto. Essa inteligência é para ele utilizar apenas na preservação da espécie. Alimentação, os cuidados que ele tem com os predadores naturais. Ele vê cada coisa na televisão, o quanto uma mãezinha protege um filho do predador. Eu vi uma vez na televisão, né, fantástico para a memória, uma mãe, tem o seu filhote, e ela, o que atrai, né, o predador para alimentar o filhotinho, a carnezinha macinha, né, é o cheiro da mãe. Então o que ela faz, e ela sabe disso, então ela deixa o filhotinho dela no escondidinho no lugar e vai para longe. O outro predador passa pertinho do filhote dela e não sente o cheiro dele. Olha como que a natureza é perfeita, né? Então o homem tem o raciocínio, não é mais. Tem também o instinto, mas ele pode pensar, pode programar, pode fazer uma agenda para daqui 2, 3 anos, se estiver vivo ainda, né? Mas além do raciocínio, Deus deu ainda uma outra coisa para o homem. Se tivesse dado só o raciocínio, não desse a liberdade de usar o seu raciocínio, ele estaria igual ao animal também. Então Deus deu a liberdade. Nós chamamos de livre-arbítrio. Eu posso usar a minha inteligência porque eu quiser. Posso usar para o bem? Posso e devo. Posso usar para o mal? Também posso, só que não devo. Mas Deus dá liberdade. É tanto que tem muitas pessoas que fazem o mal. Depois, ela vai passar para a terceira coisa que Deus nos concedeu. Se Ele deu a razão e deu o livre-arbítrio, Ele nos dá uma terceira coisa que vai compensar, que é o quê? A responsabilidade dos meus atos. Posso fazer o mal? Posso, só que sou responsável. Posso julgar as pessoas? Posso, só que eu sou responsável por julgar as pessoas. Então é isso, né? Então a razão, o livre-arbítrio e a responsabilidade é inerente ao ser humano. Os animais não têm isso. Então Deus colocou também na nossa consciência as suas leis, que chamamos de leis naturais. A lei natural é a lei de Deus. A lei da ciência, da física, da química, são as leis que regem o universo. Perguntado então, não, em que consiste a lei de Deus? A lei de Deus é as coisas da lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E ela diz o que ele deve fazer ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. É uma lei completa. E onde é que está essa lei? Ela está na Torá? Onde é que está? Está no Bhagavad Gita? Onde? Ela está na nossa consciência. Todos nós temos na nossa consciência a lei. Ela vai se desbravando pouco a pouco com a nossa evolução moral. Mas nós vamos aqui, o tempo passa rápido, né? Para você demora, para mim é rápido. Vocês também, nossa, não acaba não essa palestra, né? Mas vamos ver então aqui, falando de julgamento, um texto está no Evangelho de Mateus, que fala: não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Está dentro dessa lei natural, que é a lei lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei da física. Tudo tem causa, né? Então nós somos assim, né? Nós somos craques em julgar. Nós temos muita habilidade em julgar o nosso semelhante. E Jesus nos divertiu. Ele chamou de hipócritas. Aqueles que têm uma trave no olho. A trave aqui se considera um portal
porta, portal que tem na lateral da porta, né? Tem uma trave no meu olho, mas eu enxergo um argueiro, ou seja, um cisco minúsculo no olho do meu semelhante. Não percebo que eu tenho muitos defeitos, eu só enxergo o defeito do outro. É normal? É. Nós estamos errados? Não estamos errados. O nosso estágio evolutivo é esse. Vai ser assim sempre? Também não. Nós estamos evoluindo, né, Rosa? Cada encarnação, nós estamos melhores. Não podemos considerar essa encarnação nossa atual a encarnação nossa no tempo de Moisés. Lá nós éramos aqueles cristãos selvagens daquela época ali. Até alimentava até mesmo carne humana. Então nós estamos evoluindo. Não adianta a gente ficar condenando a gente porque nós estamos errados. Não. Nós estamos caminhando. Não se condena uma criança por estar na quarta série primária. Uma criança está na idade de estar na quarta série primária. Amanhã ela vai chegar na faculdade também. E nós um dia chegaremos aos mundos felizes, depois dos mundos celestes ou divinos. Não existe uma palavra, essa palavra não existe no seu espírito, né, gente? É a maledicência. O que é a maledicência? A maledicência é aquelas pessoas que gostam de fazer comentários maldosos. Eles sempre falam alguma coisa assim e deixam alguma coisa mal comigo. Nós sabemos muito que nessa época que nós estamos vivendo agora, com o advento da internet, da tecnologia de modo geral, os fake news. Fake news é uma maledicência. Teve na minha cidade, em Araguari, um fato que repercutiu no Brasil todo. De uma pessoa que, por causa de fake news nas redes sociais, ela se suicidou. Tirou a própria vida. É isso que dá. A maledicência é isso. As pessoas fazerem comentários maldosos das pessoas, sem nenhuma responsabilidade. E pode ocorrer isso. A pessoa tirou. Uma pessoa com 20 e poucos anos de idade, uma música jovem, deu na televisão. E tem também, né, além da maledicência, tem também outras palavras melhores, como por exemplo a indulgência. O que é indulgência? A palavra indulgência, ela vem lá do latim, in, dentro, dulcere, doce. A pessoa indulgente é aquela pessoa que é dócil. A pessoa dócil, onde ela vai, ela é benquista, quando ela fala, ela traz paz, harmonia para o ambiente. O contrário da pessoa maledicente, quando ela chega, ela traz desarmonia. Já o indulgente não, quando ele chega, pode ter uma desavença no ambiente. Ela fala 3, 4 palavras, ela consegue apaziguar tudo. Então aqui, nós vamos lembrar que quando nós vamos definir o que é caridade, como a entendia Jesus, são 3 frases. Uma delas é indulgente para com as imperfeições dos outros. Ou seja, as pessoas têm suas imperfeições e nós também temos. Então nós temos que ser indulgente para com as imperfeições dos outros. Quando você está aí dirigindo o seu carro no trânsito, o trânsito é um lugar, uma coisa que mexe muito com o nossa paciência. Se Deus queria fazer alguma coisa para testar nossa paciência, ele foi muito feliz quando ele inventou o trânsito. Você sai de casa, faz uma pressa, sai de casa assim, bom, chega o trânsito, primeira fechadinha para a tela, você leva, para xingar, por que não fazer uma prece, né? Ô meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Não é assim. Né? Por quê? Eu não estou sendo indulgente, eu tenho um irmãozinho meu ali, que ninguém é obrigado a ser um Schumacher, a ser um Ayrton Senna no trânsito. Se eu sou, ninguém é obrigado a ser. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo, de reflexo e tudo mais, mas a gente no trânsito não perdoa. Né? Eu falo por mim. É que eu falo assim, a gente que é palestrante é muito frustrado, porque a gente fala as coisas aqui que não faz. Né? Então a gente às vezes está no trânsito, mas depois que passa um pouquinho também, eu lembro, não, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Né? Já é alguma coisa, né? Já é o melhor assim. Então é isso. No capítulo 17 do Evangelho, Kardec vai falar do homem de bem. Ele fala assim, que o homem de bem é indulgente para com as imperfeições alheias, porque ele precisa da indulgência dos outros para com as suas próprias imperfeições. É assim. Então nós temos que ser indulgente para receber também a indulgência. Tem aqui uma pequena história, é muito conhecida no meio espírita principalmente, que um casal, recém-casados,
mudou para uma casa, e no dia seguinte a mulher levantou de manhãzinha, a esposa levantou de manhãzinha, olhou pela janela, pela vidraça, e viu a vizinha colocando a sua roupa no varal, estendendo uns jornais, uns lençóis no varal, lençol branco, mas estava tudo encardido. Ela olhou, nossa, mas está tudo sujo, essa roupa da minha vizinha, ela não sabe lavar roupa, com certeza, ou então ela não tem sabão. E criticou, e falou mal, chamou o esposo, olha lá, fulano, olha que coisa mais horrível, essa mulher não sabe lavar roupa. Passou mais uma semana, a mesma coisa, a mulher olhou na janela, lá na vidraça, e viu a roupa toda suja do outro lado. Chamou o esposo de novo, ele olhou, né, e ficava calado. Passaram 3 meses, um dia, ela olhou na janela, na vidraça, e viu a mulher estendendo a roupa. Estava limpinha, estava alva. Ela chamou o esposo, olha lá, fulano. Ela aprendeu a lavar roupa, eu acho que ela aprendeu, mas não foi eu que lavava dela, ela aprendeu. Hoje eu estou usando um sabão de qualidade, né? Eu disse, não, irmão, não é isso não. É que hoje, eu levantei mais cedo e lavei a nossa vidraça. Então a gente às vezes está olhando a nossa vidraça suja. Parece que está sujo, mas não. É a nossa vidraça que está suja. A gente tem que lembrar de lavar a nossa vidraça, pelo menos de vez em quando, né? As pessoas vêm nos falar coisas assim, emocionadas. Tem uma coisa muito importante para te falar. Aconteceu com Sócrates. Uma pessoa chegou com Sócrates e disse, Sócrates, sou seu amigo, tem uma coisa muito importante para te falar. Ou no ouvido dele. Aí ele riu, sorriu e falou para ele assim, o que você vai me falar, você já passou pelos 3 crios? Ele disse, como assim? O que você vai me falar, já passou pelo crio da verdade? Ou seja, o que você vai me falar é verdade? Ah, não, isso eu não sei. Me falaram, então eu vou te falar também. Não, então, vamos ver o segundo crio. Já que você não sabe se é verdade, pelo menos o que você vai me dizer é bom, né? Aí ele falou assim, olha, é bom, eu sei que não é. Não, tá bom. Então se não é bom, verdade, não é bom, é útil. Tem alguma utilidade? Não, é isso não, claro que não. Então, meu irmão, se você quer me dizer alguma coisa que não é bom, não é verdade, não é bom, não é útil, então deixa eu falar. Não vamos esquentar nossa cabeça com isso não. E é assim. Ou seja, as pessoas às vezes falam as coisas assim que ouviram falar, o fulano falou, né? Ou então alguém falou, é muito vago. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Esse fake news que a gente recebe, não vamos passar para frente. Nós vamos analisar primeiro. Né? Hoje em dia eles conseguem pegar uma pessoa como o Divaldo Franco, pessoas assim, e mudar a voz. É uma pessoa que imita ele e, através da inteligência artificial, eles mudam a voz. Por exemplo, aquele médico, qual é o nome dele? Médico fantástico? Drauzio Varela. Eles estão usando a imagem dele para divulgar remédio que não tem eficácia nenhuma. Ele fala ali, tem certeza que ele falou. Cuidado, né? Você não pode divulgar, ele tem que prestar atenção para evitar. A gente passar para frente uma história que não é verdadeira. Dito isso, vamos agora ver um texto de João Evangelista. João foi o apóstolo mais jovem de Jesus e o apóstolo amado de Jesus. João foi João que Deus confiou os cuidados da sua mãe na velhice. E foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Todos os demais morreram de morte violenta. Então João talvez tivesse um mérito a mais. Né? E na época do Evangelho de João, é o Evangelho mais espiritual de Jesus. Ele escreveu o seu Evangelho já 70 anos depois da morte de Jesus. Então lá tem aquela passagem da mulher adúltera, que nós conhecemos, né? E vamos comentar ela aqui agora. E nós sabemos que a lei mosaica era muito cruel. Tudo era morte, tudo era assassinato, tudo era enforcar ou era apedrejar. E para a mulher era pior ainda. Então diz o seguinte, né, que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher
acaba de ser surpreendido em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que esteja lapidada, né? Que lapidem as adúlteras. Aí ele pergunta, qual a sua opinião sobre isso? Aqui nós abrimos um parênteses aqui para lembrar que os escribas e fariseus eram sempre considerados como hipócritas, como túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro de Jesus. Por quê? Porque eles eram falsos, eles eram assim, né? O que quer dizer um túmulo caiado por fora e cheio de podridão por dentro? Caiado aqui no sentido de pintura. Até pouco tempo atrás se pintava com cal. Então por fora está pintadinho, bonitinho, mas por dentro cheio de podridão. Então esses fariseus, eles não estavam muito preocupados nesse momento aqui com o adultério que a mulher praticou. Eles estavam querendo arrumar um meio de criar uma armadilha para pegar Jesus. Jesus veio tirá-los da zona de conforto. Então eles pensaram assim, bom, vamos levar essa mulher lá. Vamos perguntar aqui qual que é, né, a opinião dele. Se eu falar, devemos matar, apedrejar a mulher, podemos levá-lo ao Supremo Tribunal, que era o Sinédrio, acusá-lo, né? E aí a pena de morte. Se eu falar que não devemos apedrejá-la, né? Ele está contra a lei de Moisés. Se eu falar que devemos apedrejá-la, ele está contra os seus próprios princípios. Então não tem jeito. Se eu falar que agora nós vamos conseguir levá-lo, né, ao tribunal. Então quando ele falou, perguntou qual a opinião dele, e Jesus então abaixou, começou a escrever a terra com o dedo. Só mexer ali, escrever. E aí eles ficaram incomodados, porque ele não dava uma resposta, né? Eles perguntaram, e aí, o que tu nos diz sobre isso? Aí Jesus levanta, olha para eles, né, profundamente. Imagina como deve ser o olhar de Jesus para a gente. Imagina, você sabe que a pessoa está olhando você, está vendo tudo que você foi, que você é, que você vai ser. Não é isso? Ele sabia tudo. E quando ele olha para aqueles anciãos ali, aqueles fariseus, e fala para ele assim, aquele dentre vós que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Ele falou isso e agachou, começou a desenhar lá. Tranquilo, ele sabia que não ia ter nenhuma pedra. Então ele ficou tranquilo escrevendo lá no chão. Até um pouquinho ele perdeu de novo a cabeça, olhou ali, não tinha ninguém. Aí diz aqui o evangelista que todos se retiraram, começando os mais velhos. Quer dizer, quanto mais velho, mais pecado tem. Quando as pessoas estavam ali, eram hipócritas. Estavam querendo só arrumar um jeito de tentar fazer uma pegadinha para Jesus. Mas não tinha a ideia que Jesus era o governador da terra. Eles não imaginavam isso. Não tinha esse conhecimento, né? Achavam que Jesus era uma pessoa qualquer, que era fora da lei qualquer. Então, Jesus levantou, olhou, não tinha mais ninguém, só estava ele e a mulher adulta. Jesus poderia ter usado outra artimanha. Ele poderia ter usado a própria lei para defender a mulher adulta. Porque, pela lei, deveria ser apedrejado o homem e a mulher. Ele não comete esse adultério sozinho. Para cometer o adultério tem que ter no mínimo 2 pessoas. E cadê o homem? Eu podia ter pedido vista do processo, né? Olha, cadê? Está faltando peça aqui no processo. Cadê o homem? Isso pedia tudo. Mas Jesus não está aqui para tirar a vida de ninguém. Porque como que eu posso defender a justiça sujando a minha mão de sangue? Não é isso? Qual o crime que é mais hediondo? É você cometer um adultério ou é você apedrejar uma pessoa assim covardemente, a sangue frio? Então está errado. Não está certo isso, né? Então não vamos sujar nossa mão de sangue em nome da justiça. E Jesus não faria isso. Então aí, ele olhou para a mulher que estava ali, coitada, imagina, ela estava morrendo de medo, né? Ela passou por muito perto de ser apedrejada. E então Jesus falou para ela assim, cadê aqueles que te condenaram? Ela falou para ele, né? Foram todos. Né? Aí, ele disse para ela, né? Então eu também não te condeno. Ou seja, Jesus não condenou, não julgou.
Até porque sabia a situação dela, né? Ele fala para ela, dá uma lição para ela. Então vá, e de agora em diante não pegues mais. Ou seja, ele não julgou, ele deixou ainda uma mensagem para ela. Essa mensagem serve para todos nós, né? Então ela disse, né, que eu também me condenarei e vai de futuro não tornes a pecar. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. Mas nós vamos ver também no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde Humberto de Campos, através da mediunidade Chico Xavier, ele vai comentar também essa passagem. Muito interessante. Porque naquela época, né, Simão era Simão, Jesus chamava Pedro de Simão. E Simão, ele tinha uma empresa de pescaria, com João, com os irmãos Tiago, André, eles tinham uma empresa de pescaria. O lago de Genezaré, na verdade, eles falam do Mar da Galileia, mas é um lago de água doce. E todas as pessoas da região ali, né, da Manuta, Betsaida, aquelas aldeias, tudo ali, todo mundo se alimentava e vivia, tirava o sustento do lago. Eles iam lá, pescavam os peixes e vinham e quase mercadejavam aí. E Pedro também é assim, né? Simão também era assim. Então conta aqui que certa vez Simão vinha trazendo a sua barca à margem, e quem estava presente nessa barca? O Senhor, segundo diz o verso canto, né? Conduzindo o Senhor, conduzindo Jesus. Mas o Pedro mostrava assim muito exaltado, nervoso, e chutando as coisas, e pegando o Senhor, jogando com força, estava assim meio que, a gente chama no nome de Israel, ele estava meio que emburrado. E Jesus percebeu que ele estava assim, né? E perguntou para ele: que tens tu, Simão? Você pergunta que ele fez para eles, ele sabia já o que Pedro estava fazendo aqui, sabia o que Pedro estava pensando. Ele pergunta, você vai fazer Pedro refletir um pouquinho: que tens tu, Simão? Ou seja, está tudo maravilhoso, você está dessa maneira, por quê? Qual a razão, né? Aí Pedro então fala assim, porque o Pedro era muito fiel, principalmente a Jesus, mas ele também tinha muita dificuldade ainda, segundo Humberto de Campos, de esquecer totalmente a ideia antiga, a lei antiga, a lei de Moisés. Então ele fala assim: mestre, a lei nos rege, manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Ou seja, estava ligado à lei de Moisés. Quase sempre, aliás, sim, aí Jesus fala assim para ele: Pedro, quase sempre, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. E Pedro continua o diálogo com Jesus. Ele fala: nossos legisladores, fala Pedro, sempre ordenaram severidade e rispidez para fazer caídas. Observando os nossos costumes, o Senhor Senhor, que sempre temos por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações de velhice. Então Jesus, ele diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. As meretrizes são mulheres doentes. Então ele ia, um monte de pessoas que os cercaram, não eram pessoas sãs, eram pessoas doentes que procuravam ele em busca de quê? Uma cura, de um alívio, de um consolo. Então ele protegia as mulheres de má vida, protegia lá aqueles publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus, discriminados pelos judeus. Essas pessoas, na época de Jesus, as pessoas que tinham doença contagiosa, como por exemplo a lepra, que era muito comum naquela época, elas não podiam conviver no seio familiar. Era da lei de Moisés. Por quê? Porque é uma doença altamente contagiosa, não existia os recursos sanitaristas, não existiam os médicos, não existia nada. Então a pessoa era obrigada a expulsar essa pessoa da família. Era por lei. Então a pessoa tinha um sinalzinho, pelo menos parecesse com lepra, ele era levado para a periferia da cidade, ficava para morrer amigo. Não tinha assistência. A assistência que eles tinham eram pessoas bondosas que iam lá, levavam uma marmita, coisa assim, e deixavam assim longe, nem chegar perto. Então, Jesus acolhia também essas pessoas, que era proibido por lei, não podia acolher essas pessoas. Então Pedro temia pela integridade física de Jesus.
E Jesus fala para ele então, né? Não, Pedro, não tema, porque eu estou aqui para servir a vontade do meu Pai. E Pedro então diz assim, a lei antiga, assim, então Pedro preocupado com a lei antiga, né? E Jesus fala para Pedro assim, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes, como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei de Deus pelo amor mais sublime na terra. Não existia realmente a lei que mandava apedrejar, mas tinha também a lei, que era o maior mandamento. Lembra? Quando aqui o doutor Davi perguntou a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar o teu próximo a ti mesmo. Essa lei só fala de amor. Amar a tudo, de Deus até a nós mesmos. Então essa é a lei que Jesus veio trazer para nós. Não a lei do apedrejamento. Aquela lei de Moisés foi toda ultrapassada quando Jesus chega, porque ele vai trazer para a gente o amor. Né? Então, diz aqui, né, na passagem, no comentário de Kardec, ele fala assim, atire-lhe a primeira pedra aquele que estivesse isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Aqui são os comentários de Kardec sobre essa passagem de João. Ele nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar a outro aquilo de que perdoaremos em nós. Então, sempre a gente nos projetarmos para julgar. O que está fazendo de errado, será que eu não faço também? Muitas vezes eu faço aquilo, então eu não posso julgar por causa disso. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Fazer essa avaliação, a gente poder fazer essa avaliação para saber se nós podemos ou não julgar. Então, como nós temos, é isso mesmo, né? Nós somos seres em evolução. Essa nossa encarnação, a última encarnação nossa, é a melhor de todas elas. Porque, segundo Leon Denis, cada encarnação você se eleva um degrau na escala evolutiva. E segundo Kardec, nós não regredimos na nossa evolução moral. Toda evolução nossa, podemos até, digamos assim, estacionar. O que eu acho difícil também é até estacionar. Porque, por mais ruim, por mais perverso que nós somos, sempre temos alguém que nós amamos. Uma esposa, uma mãe, um filho. Então a gente sempre está fazendo alguma coisinha. Né? Eu acho que para estacionar é muito difícil, mas diz Kardec diz isso, que nós podemos até estacionar, regredir jamais. Portanto, essa nossa encarnação é a melhor de todas as nossas encarnações. E não devemos ficar choramingando pelos corredores, porque o sol está nos atrasado. Porque todos nós fomos criados para chegar à perfeição. Não tem volta. Todos nós um dia seremos um Cristo, como Jesus o é. Então, quando eles perguntam, Kardec pergunta sobre o espírita, como vou reconhecer um verdadeiro espírita, ele fala que é pela nossa transformação moral. Como que eu estou agindo no meu trabalho? Porque a moral, aqui que Kardec fala, é a regra de bem proceder. Como eu estou procedendo? Eu estou tendo diferencial, não quer dizer que eu estou melhorando. É comum, às vezes, elogiar o espírita pela sua transformação. O espírita procura não fumar, a não beber, a não criar confusão. É difícil isso, mas ele está procurando já. Então, essa transformação moral faz reconhecer o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão. O católico também pode ser assim também. Não é só exclusividade nossa não, né? Então Kardec fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em tomar suas más inclinações.
Eu não falo que nós não devemos ter uma inclinação, não. Nós temos muitas ainda, mas nós estamos nos esforçando para domar cada dia um pouquinho. Se for assim, nós estamos já no caminho certo. No caminho que um dia nos levará aos mundos felizes. Depois dos mundos felizes, aos mundos celestes divinos. Então, que todos tenham uma boa noite. De preferência, vamos evitar julgar os nossos irmãozinhos. Muito obrigado, gente.